Do arquiteto Matheus Seco, do Bloco Arquitetos, a iniciar a palestra. Quero agradecer a todos pela presença, agradecer ao meu sócio Daniel que está aqui também, amigo e artista plástico Breno, também tem contribuído com a gente em várias obras, e arquiteto. Agradecer ao Paulo também, é uma honra participar desse evento com ele. E para essa apresentação de hoje, a gente imaginou fazer um paralelo dessa frase do artigo, que é uma frase bem famosa. Estava até conversando aqui um pouco antes de começar a palestra, eu e o Daniel, ele comentou comigo num comentário que uma vez ele viu o Richard Rogers falar numa palestra, que ele perguntou para a plateia onde a plateia achava que que a cidade começava. Onde é que vocês acham que a cidade começa? Né? E o pessoal falou, cada um deu um palpite, ele falava, não, a cidade começa no seu quarto. No seu quarto que a cidade começa. Então, eu achei isso muito interessante. A gente preparou um texto aqui, eu gostaria de ler antes de começar, porque eu acho que tem muito a ver com os projetos que a gente vai apresentar hoje aqui, que vão ser rápidos, a ideia é apresentar em meia hora esses projetos, talvez menos, para a gente gerar essa discussão, que eu acho que uma coisa muito interessante dessa iniciativa do Geração Brasília, que a gente vê a segunda edição, que a gente participa de alguma forma, é que Brasília está começando a ter uma consciência crítica de arquitetura, né? Acho que pelos arquitetos que já trabalham aqui, mas pela grande quantidade de escolas que, de certa forma, forma muitos arquitetos, ou talvez até arquitetos que não vão exercer profissão, outros que vão, mas, no fim das contas, muita gente com a preparação de pensar na cidade. Eu acho que isso é muito salutar para qualquer cidade do mundo, né? Então, eu acho que isso tem crescido em Brasília, essa discussão tem que acontecer, a gente tem que ter canais para discutir o que se faz de arquitetura, né? De tanto a arquitetura pública quanto a arquitetura privada. E as obras que eu acho que na segunda edição do Geração Brasília foram escolhidas, elas também têm esse viés, elas não são só casas, né? São alguns edifícios, eu acho que isso é muito interessante para a discussão da arquitetura. Então eu vou começar a ler aqui. Essa frase que foi tomada como tema para esse evento, ela foi tirada de um texto que chama Arquitetura e Construção. Esse texto foi escrito por Vila Nova Artigas para o catálogo da 10ª Bienal de Arte de São Paulo, em 69. E o Artigas, nessa Bienal, ele tinha uma sala de exposição. O Artigas parte de uma série de textos teóricos breves que tinham como objetivo desenvolver a ideia do desenho arquitetônico como instrumento de conhecimento, uma ferramenta para o desenvolvimento de uma cultura nacional. Isso é uma coisa que a gente acredita muito. A gente acha que a casa, como é talvez o projeto que mais arquitetos jovens tenham acesso, né, fazendo começo de carreira, ela é um laboratório de experimentação muito interessante, de ideias que podem se expandir para projetos maiores, mas principalmente a gente acredita muito que tratam-se de projetos que conseguem realmente mudar a cidade, contribuir para a mudança da cidade, né? Desde pequenas escalas até grandes escalas de projeto. Ele fala que as formas novas de arquitetura da casa vão sendo descobertas e uma nova linguagem formal vai surgindo da experimentação científica e artística que vemos fazendo como contribuição cultural brasileira. A cidade industrial, na época, né, nos anos 60, a cidade industrial é a casa da sociedade nova. Elas se criam mutuamente, a casa e a cidade. Então, a casa é um reflexo da sociedade, que, na verdade, é um reflexo da cidade, né? Essas coisas se misturam. A partir da habitação, teria o homem primitivo transposto sua não menos primitiva soleira para apropriar-se do espaço em escala mais ampla. Daí, por caminhos não tão simples como esse resumo, podemos concluir que a ponte, a estação, o aeroporto não são habitações, mas complementos, objetos complementares à habitação, através dos quais o espaço da habitação se universaliza, né? À medida que vão sendo substituídas velhas concepções sobre o mundo e a vida, à medida que vão sendo reorganizados os dados da realidade, tanto na realidade da natureza quanto na realidade da sociedade, velhas formas e símbolos arquitetônicos vão desaparecendo. Então, eu acho interessante isso, não só no caso da gente, que vocês vão acompanhar algumas obras, ver algumas obras pessoalmente, que tem, eu acho que refletem algumas mudanças que a sociedade brasileira tem passado diretamente, mas eu acredito também que o projeto da casa, o projeto do edifício, mas a gente está falando aqui mais de casa, o projeto da casa ele tem o potencial de mudar também a percepção que as pessoas têm da cidade e, no fim das contas, transformar a cidade, né? Na palestra de hoje, a gente vai pegar um pouco o gancho disso, né? Desse tema, e a gente vai falar um pouco sobre, não só projetos de casa que a gente tem feito, de oportunidade de fazer, mas outros tipos de projeto também. O texto do Artigas, ele cita um filósofo alemão que chama Martin Heidegger,
que ele fala, um texto que chama Construir, Habitar e Pensar. A Artiga cita como referência no seu texto, né, Arquitetura e Construção. Heidegger menciona que, na língua alemã, o verbo construir, nas suas formas linguísticas mais antigas, exprimia também habitar e ser. Eles tinham como uma origem a palavra que era uma palavra comum. Ele falava que parece que é só possível habitar o que se constrói. O construir, tem aquele, o habitar, como meta. Mas nem todas as construções são habitações. Podemos concluir que a ponte, a estação e o aeroporto não são habitações, mas complementos, objetos complementares à habitação, através dos quais o espaço da habitação se universaliza e constitui cidade. A cidade é uma casa, a casa é uma cidade. O texto de Artigas, ele faz parte de uma série de textos teóricos breves que tinham como objetivo desenvolver a ideia de desenho arquitetônico como instrumento de conhecimento, uma ferramenta para o desenvolvimento de cultura nacional. Ele falava que a forma da organização da casa reflete aspirações da sociedade, a forma de organização da família, a forma da cidade, em última instância. Cidade e casa se confundem. Multiplicidade de usos, busca pela limitação de limites claros, por exemplo, entre os espaços, visando minimização da segregação dos usos, compacidade dos espaços. Simplicidade e adequação de soluções são características que não são caras, tanto na casa quanto na cidade. Parece que o projeto de casa deveria ser um ponto de partida para outros, numa visão mais radical que procurasse restabelecer o relativo desprezo e que a residência é tida como obra menor, irrelevante. Nem tanto, nem tão pouco. À medida que vão sendo substituídas as velhas concepções sobre o modo de vida, essas concepções elas são refletidas no projeto da casa. Bom, com esse gancho, eu vou começar a apresentação e vou falar um pouco também do que isso tem a ver para a gente, né, no nosso contexto aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre um texto do Mário Pedrosa, que ele listava a cidade, a definição de cidade por um historiador francês chamado Henri Pirenne, que ele, na verdade, o Henri Pirenne fazia uma cronologia da história das cidades, né? E ele e o Mário Pedrosa, na época, ele falava que o Henri Pirenne tinha previsto o que deveria ser Brasília, né? São textos que foram escritos nos anos 60. Então ele considera, o Mário Pedrosa, depois de várias etapas, né, do desenvolvimento das cidades, ele considera Brasília como o ápice, né, do desenvolvimento das cidades, porque, ao contrário da Orbis Romana, por exemplo, que era uma solidificação da potência imperial centralizadora, ao contrário da cidade da Renascença, que tinha o alto pensamento abstrato, na verdade, ela o objetivo como foco de civilização e não como ocupação e colonização, ou a cidade barroca, também, que era, segundo ele, uma combinação entre a polis grega e a comuna. Brasília, na verdade, é um símbolo do homem dominando a natureza e marcando a sua presença. Então, eu acho que Brasília, ele fala uma coisa muito interessante, que Brasília, ela representa as contradições e aspirações da sociedade. Segundo Pedrosa, Brasília é muito mais do que urbanismo. É uma hipótese de reconstrução de todo o país. Seria também uma forma, a casa, uma forma de praticar essas aspirações de uma reconstrução de um país, ou de uma cidade. Então, ele fala, por exemplo, que, diferente de países novos, né, como o México, que tem uma tradição anterior aos colonizadores espanhóis, povos antigos e astecas e maias, que quando a arquitetura moderna chegou ao México, houve uma espécie de vontade de revanche do índio, né, contra o homem branco, colonizador e tal. No Brasil isso não aconteceu porque não existia, segundo Pedrosa, uma cultura autóctone muito forte. Então, ele fala que, enfim, são textos muito longos, super interessantes, mas ele fala muito da chegada das ideias do Corbusier, como elas chegaram no Brasil e encontraram um ambiente propício para serem reinterpretadas na nossa realidade. Então ele fala isso como uma conjunção astral, talvez, que tenha condenado a gente ao moderno. Então, nesse contexto, ele fala que, ao invés dos arquitetos modernos brasileiros, que não são nossos mestres, eles tomarem culturas anteriores às dele como inspiração e se basearem naquilo, eles foram direto para procurar uma resposta com base no vocabulário do Corbusier e dos outros modernos, arquitetos modernos, pioneiros, numa leitura muito consciente e muito criteriosa do espaço em que a gente vive, né? Do relevo, da luz, da sombra, da proteção solar. Então, de certa forma, essa falta de uma cultura autóctone forte, ela faz com que a gente tivesse liberdade. Os mestres da arquitetura brasileira, acho que
todos eles têm isso como característica forte da arquitetura. As obras que a gente vai apresentar hoje, elas falam um pouco sobre essa ideia, que eu acho que são qualidades, às vezes, em casas e outros projetos que a gente faz, que a gente aspira que sejam transmitidos para a cidade, que a cidade possa oferecer para a gente, mas também falam sobre uma aproximação específica que a gente tem para a arquitetura no nosso escritório, que é essa leitura muito específica das condições de cada projeto e como elas influenciam em cada projeto, como um projeto talvez seja um reflexo um pouco direto disso. E no final a gente vai fazer um fechamento sobre o que a gente acha que isso significa, né, o que a gente tem feito no escritório. Acho que é um processo longo, né, a gente é um escritório relativamente jovem e apesar de ter 40 anos já, mas é um escritório com alguns trabalhos e eu acho que a gente tem mudado um pouco a cada vez, tem aprendido a cada novo projeto. Pode começar a passar? Isso aqui é um pedaço do texto sobre o qual eu falei. Aqui a gente tem um mapinha com algumas localizações, né? A maioria das nossas obras elas são fora da área tombada do plano piloto. Então, eu vou falar de alguns projetos, por exemplo, um projeto um pouco mais antigo dessa casa, que ele, nesse aspecto, nesse projeto em especial, o projeto é praticamente um resultado de uma leitura que a gente fez de um contexto de topografia, né? A gente tinha um terreno que já existia antes, com um aterro pronto. A gente aproveitou o aterro que existia, que já era uma modificação do terreno original, e a casa toda ela se implantou nesse aterro. O relevo, que é voltado para uma mata nativa do Cerrado, para a gente interessava muito mais do que o contexto urbano. Na verdade, essa casa, como outras que a gente fez, ela fica isolada do contexto urbano. Então, ela fica numa quadra do Parkway, onde não existe vida urbana, e para a gente, nesses projetos especificamente, a gente procura alguns elementos do terreno que digam alguma coisa para a gente, que nos interessa em explorar. Nesse caso aqui, essa vista para a mata e a existência do platô direcionou uma resposta da implantação da casa num só nível e na ideia de ter uma vista, por exemplo, do vizinho, que a casa parecesse muito maior do que ela muito menor do que ela realmente é. Ela é na verdade, uma continuidade do nível onde a gente chega, né, que é o nível mais ou menos 4 metros abaixo do nível da rua, e ela tem toda a planta dela num só nível, com exceção desse teto-jardim, que fica no nível da rua. Esse teto-jardim, ele é, na verdade, ele serviu não só para essa continuidade visual que a gente buscava ela acontecer e ser reforçada, mas também pela falta de quintal, né, pelo terreno muito inclinado que a gente não tinha quintal, a gente procurou recriar esse quintal em cima da casa. Então, ao invés de aumentar ainda mais esse aterro para ter um quintal como a gente conhece, a gente preferiu criar um quintal, na verdade, em cima dessa casa. Essa casa também ela tem algumas características que a gente tem seguido em projetos mais recentes de minimização de diferentes materiais. Aqui a gente usou basicamente 2 materiais de piso, esse piso cerâmico e madeira, na casa inteira, e nesse caso, diferentemente de alguns projetos mais recentes que a gente tem feito, a estrutura da casa, ela não a linguagem da casa ela não conta com a estrutura como expressão dela. A estrutura está embutida na forma dela, e os espaços que são delimitados pelas paredes, pelo teto e pelas transparências da casa, elas são a expressão da casa muito mais do que a estrutura. A estrutura acontece de forma secundária e não é a expressão principal da arquitetura. E essa ideia de continuidade de pisos e materiais, ela é uma característica que a gente tem tentado buscar como forma de reforçar essa relação de espaço interno e externo. Essa casa está em construção, ela está pronta praticamente, só que eu vou mostrar mais imagens, mas é outro exemplo de projeto que é uma relação direta com o contexto. Essa casa é uma casa que fica voltada para uma vista muito bonita para oeste, ou seja, a casa recebe o sol da tarde inteira na faixa oeste, e a implantação dela, na verdade, é uma resposta a essa condição de sol e vista. Então,
o terreno foi aproveitado de forma a conseguir que a própria casa sombreasse um pouco o quintal do sol da tarde, mas que o quintal também não ficasse bloqueado pela presença da casa. A gente calculou a inclinação da fachada para que o sol da tarde só começasse a entrar nas esquadrias a partir a gente calculou mais ou menos 4h30, 5 horas da tarde, que é o que acontece. Elas funcionam com grandes beirais, 4,5 metros, 5 metros. Só que, ao mesmo tempo, essa estratificação em 3 níveis, da área social no meio, área de quartos em cima e área de entrada, mais serviço embaixo, ela permite que essa parte do meio ela funcione como uma janela para a vista. Então, do quintal, a gente consegue enxergar a vista. Já por outro lado, na Casa Paineira, que é um projeto mais recente nosso, o contexto é completamente diferente. É um condomínio também, sem nenhum ponto de interesse por perto, longe da cidade também, mais fechado ainda, com menos vida que outros condomínios com mais casas. E dentro do terreno também não tinha grandes vistas ou outros elementos que nos interessavam. Na verdade, ela é uma casa que responde a um contexto interno do terreno. A gente fez uma leitura dos elementos de dentro do terreno que poderiam ser no exterior dessa casa. Ela é completamente diferente da relação exterior que a Casa Torreão tem. É uma casa que as aberturas são muito mais controladas para a área externa e ela não tem relação nenhuma com a rua. A única que ela tem com a rua é essa entrada central, que é, na verdade, uma entrada que você atravessa pelo ponto mais estreito da casa e dividida em 2 blocos praticamente simétricos em planta, mas completamente assimétricos em termos de pés direitos. A gente vai variando pés direitos desde os quartos, que é o pé direito mais baixo, passando pelo corredor, que ele vai o pé direito bem mais baixo até chegar. Essa aqui é a entrada dos quartos. O eixo principal da casa, ele é definido pela paineira que existia no terreno, mas ao mesmo tempo a gente gostava de pensar na ideia de que a paineira não seria vista completamente através de algum ponto específico da casa. A casa vai intermediando essas vistas e moldurando pontos específicos da paisagem que a gente escolhia. Então, ela funciona, na verdade, como instrumento de interpretação. Aqui, por exemplo, a paineira aparece em 3 pedaços, em outros pontos ela aparece só o tronco, e a única forma de vê-la completamente é no quintal da casa que a gente vê na lateral. Essa sol do norte, ou a fachada norte, isso aqui é a fachada sul, a ideia é fazer com que essa parede ela criasse uma espécie de tela para as sombras da árvore. Esses mesmos princípios que a gente aplica em projetos menores, projetos maiores, também a gente aplica em projetos de apartamento, por exemplo. Esse aqui é um apartamento, o projeto original do prédio da Meiumi, eu não lembro o nome da arquiteto concreto, mas é um prédio todo de concreto ali na 107 Norte. E aqui, o interessante é que a gente depois, fazendo o prédio, a gente eliminou um apartamento que ele não tem área de serviço, por exemplo, não tem quarto de serviço. Isso é uma coisa que é interessante, porque isso é uma forma de vida, que é uma forma que as famílias se organizam hoje em dia, as famílias mais jovens, talvez esse cacoete que a gente tem de ter um quarto de serviço, talvez até incentivado pela legislação, ele não é necessário. Hoje em dia e a gente gosta de pensar que, por exemplo, um apartamento onde você tem uma família pequena vivendo assim, alguns outros apartamentos desse prédio ainda tem essa parte de área de serviço e tal. A gente integrou completamente a área de serviço, não tem porta, com a cozinha que não tem porta para a sala, que não tem porta para a área de serviço. Essa transição de espaço é dada através de estreitamentos, de conexões de piso, talvez de linhas de iluminação, e essa concatenação de espaço ela se dá sem a utilização de portas. Isso aqui é um outro projeto que a gente colocou, mais para falar um pouco dessa ideia do contexto. A gente sempre trabalha com esse contexto, por mais isolado para uma família com apartamento seja, a gente tem essa ideia da arquitetura respondendo a um problema, a um dado específico. Nesse caso aqui, ou em outros casos que a gente trabalhou já, e que não são especificamente arquitetura, isso aqui é uma instalação que a gente fez para uma loja, onde eles pediram para a gente criar um espaço para expor móveis completamente isolado da cidade, uma vitrine. Mas a gente pegou isso aí, achou interessante a ideia estudou o trabalho dos designers, um deles era a Latour, lá do Rio, que tem essa ideia de misturar elementos, eles fazem uma leitura de peças, que eles misturam 2 peças e criam uma nova. A gente foi para essa linha como se fosse uma recriação assim, virtual de um trabalho do Atos Bucão, por exemplo, ou do Sérgio Camargo, que é um artista concretista que a gente gosta muito. E a gente criou aquilo ali como se fosse um cenário
inspirado na obra deles, que é um cenário que ao mesmo tempo é uma plataforma para a visitação desses móveis e não tem uso muito definido, tanto que isso aqui, você pode subir aqui, esses móveis podem mexer, eles não têm contato com a cidade, é um contexto completamente isolado. Aqui a gente costuma falar que é o mais próximo que a arquitetura chega da arte, né? Essa é uma discussão eterna que a gente tem, né? Se a arquitetura é arte ou não é arte. Mas às vezes um programa desse é interessante para realmente pensar nisso, né? Até que ponto o contexto influi na arquitetura e não influi na arte. Será que não influi na arte? É uma discussão que a gente tem sempre aqui. Será que a arte é produzida sem contexto e a arquitetura tem que ter contexto? Ou a arte sempre tem um contexto, mas com um contexto que não é físico, né? A gente criou, na verdade, uma topografia espelhada no teto e no piso. Na verdade, são as mesmas formas com alturas diferentes e cada uma delas foi pensada para que a pessoa pudesse andar aqui, pudesse subir nessa plataforma e ver as peças mais de perto, né? A gente está fazendo agora um projeto de repaginada nessa vitrine aqui para esse ano. Esse projeto é um projeto mais antigo nosso também. Ele, na verdade, está aqui porque fala um pouco sobre essa falta de divisão de portas, por exemplo. A gente procura nos projetos essa ideia de... que eu acho que também reflete, né, hoje nas discussões sobre a cidade, né? Hoje a gente fala muito das cidades compactas, das cidades que reúnem usos, elas são menos segregadas, elas têm menos divisão, são mais democráticas, né? Então, apesar da casa ser um programa que é um dos menos democráticos possíveis, né, para uma casa privada, para uma família, dentro desse programa você tem espaços, às vezes, que refletem estratificação de sociedade, né? Área de serviço, cozinha e tal. E nessa casa a gente também foi uma outra experimentação de não usar porta, as portas são mínimas, as portas existem só nos quartos. Entre a sala, cozinha, área de serviço, isso tudo vai se conectando através de o mesmo piso, o mesmo tipo de material, isso vai se conectando através de estreitamentos de parede, entradas de luz. Esse terreno grande permitiu também que a gente usasse isso, né? Na verdade, a casa é toda térrea, essa parte mais alta dela é simplesmente um dispositivo para captar luz, ela não é um segundo andar. E a partir desse controle de aberturas e entradas de luz, a gente também fez a organização do espaço, que é uma coisa que a gente acredita que pode ser usada na cidade, né? Isso derivou para uma experimentação que a gente fez muito interessante, que era como é que você transforma, isso foi uma instalação que a gente escreveu para a Bienal de São Paulo, em 2013, e a gente foi selecionado para construir lá em São Paulo, e a ideia era a seguinte, a gente mora numa casa que é um espaço completamente privado dentro de um condomínio. Qual é a diferença entre esse espaço e um espaço de uma praça pública, por exemplo? Será que é a localização dele ou será que são os limites da casa? Como é que você pode transformar uma casa numa praça, por exemplo? Essa foi a ideia. Então a gente pegou a planta da casa Migliari e a proposta era pegar exatamente a planta dela e reconstruir a planta em escala 1 para 1, lá em São Paulo, com materiais de construção de obra, né, tipo madeira, pinos e tal. Só que, ao invés de fazer a parede, a gente faz a parede no tamanho de 45 centímetros, tamanho de um banco de praça. A ideia era fazer uma reflexão sobre os limites, né? Qual é a diferença de você ter exatamente o mesmo desenho com uma altura de 2,30, 3 metros, ou o mesmo desenho numa altura de 45 centímetros. Se você muda o limite, você muda o uso. A ideia foi, a gente construiu essa instalação, a gente tem umas fotos da Joana aqui, e a ideia era você ter um mobiliário urbano baseado, na verdade, no desenho mais privado que tem de uma casa. E, através de códigos que a gente espalhou na instalação, ela poderia servir como um mapa, né, uma escala real, para você poder visualizar ou imaginar essa casa como ela foi construída. A gente construiu a instalação dentro do Centro Cultural São Paulo. A ideia original era fazer dentro do Ibirapuera, no Gramado, mas não conseguimos autorização. A gente fez aqui dentro. E a maioria das pessoas, na verdade, não funcionou exatamente como a gente queria, que as pessoas não usavam isso aqui como banco. O pessoal ficava um pouco distante, mas foi interessante ver como que um dispositivo simples, né, um QR Code que a gente colocou aqui, a gente achou que ia ter que botar explicação e tal, e que aquilo ali o pessoal já chegava lendo os códigos, já sabia como funcionava. E a gente imaginou que essa dimensão, também que é uma dimensão digital da informação, né, isso está cada vez mais embutido na arquitetura e na cidade, né? Acho que isso é uma dimensão que a gente está só começando a entender como é que pode, enfim, incorporar isso à arquitetura que a gente faz. Ela foi construída em escala 1 para 1 e cada ambiente tinha foto exatamente do local onde a foto foi tirada aqui em Brasília. Então a ideia é você estar lá
e você imaginar que aquilo ali era uma escala para a obra real construída em Brasília, com a mesma orientação solar e tudo mais. Isso aqui também fala um pouco sobre cidade. A loja Outsider foi um que a gente teve com uma cliente nova, ela tinha uma loja no shopping da cidade, de imobiliário, e ela achava caríssimo o aluguel e tal, ela pensou em como ela poderia sair de lá, mas ao mesmo tempo ter um lugar legal. Então ela alugou um galpão no meio do setor de oficina sul, que é um local ainda que na época não estava sofrendo essa pressão imobiliária maluca, eram aluguéis baratos, e a gente imaginou que podia ser interessante ser um galpão. A ideia foi pegar o galpão exatamente como ele estava, aproveitar tudo que estava ali e mudar o uso dele, inserindo alguns elementos-chave, né? Então, desse galpão a gente aproveitou tudo que está aqui, na verdade. Esse portão, ele virou uma tela de intervenção artística, um outro portão que tinha lá dentro a gente transformou em um outro elemento do prédio, e o único elemento que a gente usou para mudar o uso da loja foi um elemento que originalmente também tem outro uso, que é um bloco estrutural de concreto. A gente achou interessante essa ideia de pegar um bloco estrutural de concreto e usá-lo não como um bloco estrutural. Assim como a loja está sofrendo uma intervenção para ter um uso novo, a gente também está dando uso novo para um bloco estrutural que não é mais estrutural agora. O bloco, a gente usou dois blocos, o bloco canaleta e o bloco de concreto normal, e a intervenção foi essa, né? A gente entrou com uma camada, que é uma parede que ela, na verdade, sinaliza uma entrada nova, e uma escada que ela tem a função de estruturar esse mezanino de estrutura que a gente aproveitou, mas ele era um mezanino completamente instável, né? Essa escada serviu como apoio. E tem essa leitura também de que a gente queria dar essa ambiguidade de você poder ver qual é a camada de intervenção que foi feita lá, entender o que é novo e o que é antigo, mas a escada ela fica no meio termo. Você não sabe se é nova ou se é antigo, porque a materialidade dela é indefinida, né? A partir desse projeto também foi muito interessante ver, porque na época a gente imaginava, será que uma intervenção mínima numa área totalmente degradada, ela consegue mudar a área? Uma casa talvez possa fazer isso, talvez isso, uma intervenção mínima, será que ela pode fazer isso? Isso aqui é o plano de montagem dos tijolos, né? A gente achou interessante essa ideia também de explorar a construção do tijolo e as propriedades estruturais dele por uma coisa que é completamente não estrutural e gratuita, né? Que a gente criou a partir dessa montagem muito criteriosa de estrutura dos blocos estruturais de concreto e dos blocos canaleta, a gente criou uma espécie de parede estrutural que ela flutua ali e delimita a entrada da loja. É interessante ver como isso aconteceu lá, né? Que às vezes é uma realidade que a gente se depara que não é exatamente o que a gente queria que acontecesse, né? Aqui é o portão, né? Antes, todas as entradas, as saídas de água pluvial foram só reformadas, a gente manteve tudo, essa parede, ela na verdade está cobrindo a parede que existia, porque a ideia é depois poder devolver esse imóvel que tirasse a parede que está exatamente como ele estava antes, né? Mas isso você vê aqui nas laterais, são as oficinas e tal, mas é um bairro do lado do plano piloto, do lado do eixo monumental, que é uma localização extremamente estratégica, né? E dentro de Brasília a gente vê pouco isso, né? Então foi muito interessante ver como que as pessoas se apropriavam aqui. A gente imaginou também que isso pudesse incentivar outras pessoas a instalarem comércios ali e de repente transformar o bairro, né? Infelizmente isso não aconteceu como a gente imaginava que ia acontecer. Os aluguéis hoje dispararam ali também. A gente não sabe quanto tempo a loja vai ficar por lá, e é uma realidade que a gente se deparou, que, enfim, não foi muito o que a gente desejava que acontecesse, né? Essa escada, como ela foi feita, todos os materiais da obra foram reaproveitados para outros usos. Por exemplo, o mostruário de móveis ele é todo feito com os andaimes, né, que foram usados na obra. Alguns andaimes foram comprados, né, são esses andaimes aqui na lateral. Todo o telhado a gente aproveitou também numa estrutura toda antiga. A gente só fez esse tratamento térmico que deixou aparente também dele. O piso também já era esse, a gente só colocou uma camada extra de concreto, fez um polimento para dar a resistência necessária, né? Bom, isso aqui é um projeto que a gente fez para uma revista, a revista Bambu convidou a gente para fazer outros projetos. A ideia de uma casa nômade, que é interessante porque vai completamente contra o que a gente está falando aqui. A ideia de você fugir da cidade, né? Você se afastar da cidade. E foi interessante, porque a gente fez a ideia de uma casa que poderia ser transportável, né, através de trilhos ou de um vagão. Ela tinha a largura
máxima que é permitido para ser carregado nas estradas ou de container, né? E ela, na verdade, ela tem esse tamanho máximo, que ela tem o tamanho quando é transportada, mas as portas se abrem, esses módulos eles deslizam para fora, criam um espaço que não tem uso definido no miolo, e os usos estão mais dentro desses cubículos que eles são móveis, né? E toda a parte a ideia é que toda a parte de alimentação de baterias solares aconteceria nessa carenagem externa, toda a parte de baterias e armazenamento de água estaria no chassi dessa unidade transportável. E a gente imaginou, não, que autonomia que vai ter isso, né? Será que vamos imaginar aqui que vai ser uma semana? Quanta água a gente precisa por semana? Será que, enfim... E no final das contas a gente percebe que por mais que a gente queira se isolar, a gente pensa que uma hora essas casas vão começar a virar uma comunidade também, né? É uma relação direta entre a casa exatamente começa a se juntar e ela começa a formar uma cidade. Então, é uma realidade que não tem para onde a gente fugir. A frase que estava ali antes era o Rafael Moneu, que ele fala, resumindo ali, disso que eu estou falando aqui, na verdade, é ele não acredita, a gente também acha interessante essa ideia de que a arquitetura é simplesmente uma resposta científica ao contexto, a algumas características que você identifica. Logicamente, mesmo quando a gente tenta explicar que a casa é uma resposta a algum contexto específico, tem um elemento ali misterioso, né? Que é aquela coisa que transforma a arquitetura, que faz a arquitetura. É um elemento que talvez seja difícil de definir, mas tem a ver com a cultura, a formação de cada um, que faz com que essa leitura do contexto se transforme na arquitetura. Gente, obrigado.